Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Max, esse é o canal Farol Vermelho. Infelizmente, na data de hoje, dia 24 de 4 de 2020, deu início à destruição do governo Bolsonaro. Entenda por quê e os motivos logo depois do break. Também vamos falar sobre outro assunto. Negros estão sendo associados ao coronavírus na China. Por incrível que pareça, no país onde se originou essa pandemia mundial, alguns chineses estão associando a cor negra ao coronavírus. Incrível! Vamos ver isso logo depois do break. Pois bem, a palavra idiota vem do grego, que significa idiotez, que na tradução quer dizer aquele que vive uma vida privada. Idiota, de identidade, também quer dizer uma única pessoa, ou seja, aquela pessoa identificada pelo governo, o RG, aquela pessoa visível a toda uma comunidade, uma única pessoa. Pois bem, com o passar dos anos, a gente percebeu que a gente vivíamos como idiota, porque tínhamos no governo um partido corrupto, um partido ladrão, mafioso, fechado com diversas facções, que era o PT. Um partido que tinha ideologia comunista, em que dividia migalhas do governo com os pobres para lubridiá-los e continuar no poder. Quando a gente viu o governo, a ideia, uma esperança no fundo do túnel com o símbolo do Jair Bolsonaro, a gente viu isso como uma esperança de mudança, dado que é um presidente que tinha uma carreira militar e talvez se entrasse o militar no governo, a gente ia acabar com toda essa cartévia, essa roubalheira que tinha lá. Pois bem, eu vejo o governo como um time de futebol, uma seleção brasileira, certo? Onde o técnico é o Jair Bolsonaro. Então até aqui, o Bolsonaro convocou alguns titulares para jogar a seleção, entre eles Sérgio Moro, o Mandetta e entre outros. Tem o Paulo Guedes, que é um jogador ruim, não faz gol, um jogador que não faz nada, um jogador que some em momentos difíceis, como a gente está vivendo agora em meio à pandemia, um jogador que propôs R$200, não era 600, graças ao Senado, graças ao Senado foi para R$600, porque na cabeça dele, ele não sabe que é pobre, ele não sabe que, na cabeça dele ele acha que R$200 paga aluguel, R$200 paga luz, água, compra gás, come, sendo que R$200 ele dá de caixinha toda vez que ele vai almoçar. E R$600 também não ajuda, mas diminui, já diminui esse prejuízo que a gente teria, principalmente na falta de alimentação, em meio a essa pandemia mundial. Pois bem, o Jair, a gente tinha ele como esperança, tinha ele como presidente que ia mudar. E quando ele começou a fazer as convocações, a gente, quando falou Sérgio Moro, a gente, pronto, agora vai acabar toda essa máfia que está aí na política, no Senado, e também vai acabar essa roubalheira que a gente tem. Porque o Moro, um juiz consagrado, com uma carreira, 22 anos de magistratura fantástica, que condenou o vagabundo, o bandido do Lula, colocou na cadeia, infelizmente já está na rua, mas que fez todo aquele papel fantástico, junto com a Polícia Federal, que conseguiu bloquear esses bandidos, toda essa cartévia que a gente tem no governo. Pois bem, de um tempo para cá, esse técnico começou a dar várias caneladas. Primeiro, mandou embora o ministro da Saúde, Mandetta, que estava fazendo um serviço excelente em prol da saúde de todos os brasileiros, sempre defendendo a vida. Enquanto o Bolsonaro estava olhando para a economia. É claro que a economia é importante. Por exemplo, se você está em casa e recebendo R$600, se é que você conseguiu se cadastrar naquele aplicativo que ninguém consegue entrar, se você conseguiu entrar e está recebendo R$600, não é ruim ficar em casa, cara, recebendo R$600, sendo que trabalhando você tinha uma renda lá de R$1.500, R$2.000, você conseguia pagar suas contas, malemar comer, mas dava para sobreviver, E agora você está em casa recebendo R$600, é ruim. Você tem que voltar a trabalhar sim, só que com cautela,
O governo tem que arrumar uma estratégia, como o governo está fazendo aqui de São Paulo. Está fazendo um excelente trabalho, por mais que esse bolsominions, essa caravana da morte, né, que está passando por diversas ruas aí, falando, o governo Dória está fazendo, se a gente não olhar para o governo, é lógico que o Dória está se aproveitando dessa pandemia, né, mas se a gente olhar a estratégia do governo de São Paulo, está sendo muito boa, né. Vamos ver agora com a retornando, né, os comerciantes com cautela, o que vai dar, né. A gente tem que testar essa situação para ver se aumenta ou diminui, né, essa pandemia mundial. E a saída do Moro teve algumas denúncias, né, o Jair, né, de intervenção, né, de querer saber quais são as pessoas que estão sendo investigadas, né, de querer saber, de trocar as pessoas, né, como se fosse um jogo de xadrez, né, de trocar as pessoas certas para tentar saber e, quem sabe, impedir uma suposta investigação, né. Daí a gente começa a acreditar que talvez a morte da Marielle, né, que essa esquerdalha tanto fala, pode ser verdade, né. Então, vamos com cautela, né. Com Jair não dá mais, né, já deu o que tinha que ter dado. A gente não pode ser gado, chega de ser gado. Vamos agir com inteligência, vamos parar de ser idiota e começar a enxergar a nós mesmos, né? Se eu estou bem, os outros que se fodam. Não. Vamos olhar no contexto, né? Essa epidemia veio para trazer isso, né? Você tem que cuidar de você e das pessoas que estão ao seu redor. Porque senão, né, a doença pode chegar até você e quem sabe levar você, seu pai, sua mãe, né? Pensa nisso. E na China está acontecendo uma coisa incrível, né? Um grupo de negros estavam passeando pela cidade. A China que já está saindo dessa pandemia, falaram assim, ó, vamos entrar no restaurante aqui, né, para comer alguma coisa tal. E na porta do restaurante estava escrito lá, não é autorizada a entrada de negros devido ao novo coronavírus. Incrível. Vamos assistir o vídeo para tentar assimilar melhor, né, essa canalice que está acontecendo na China. E um vídeo que está circulando nas redes sociais causou indignação ao mostrar um aviso que estava sendo exibido em um restaurante da rede do McDonald's, na cidade de Guangzhou, na China, na qual dizia que pessoas negras não estão autorizadas a entrar no restaurante devido ao novo coronavírus. É incrível. Como pode acontecer isso? A gente vê que o racismo veio desde o tempo de Cabral, né? O racismo chegou no Brasil aqui a navio, junto com os portugueses. E até hoje não conseguimos, né, encontrar a cura dessa doença. Pois bem, esse é o vídeo de hoje. Fique com Deus e tomare que as coisas melhorem. Porque do jeito que está, as coisas, a tendência é piorar. Mas a gente tem esperança, né? Aquela esperança de um Brasil melhor. Nós somos fortes lutadores e queremos um Brasil sempre, sempre à frente de tudo e de todos. Fique com Deus.